Estamos de volta com o programa TV com Tudo Mais, aqui no canal 36 da NET e Via Max, e falando sobre conceitos de beleza. Dr. Anderson, cirurgião plástico, os homens também têm procurado bastante ficar com um corpo e um rosto mais bonitos, não é verdade? Bia, cada vez aumentado mais o movimento dos consultórios. O ano passado a gente já teve como 20 a 25% do nosso movimento de consultório do sexo, pacientes do sexo masculino. Estão aumentando cada vez mais. Ano a ano a gente vê que gradativamente tem aumentado. E o que eles mais procuram modificar? Dentro dos procedimentos cirúrgicos é a lipoaspiração. Dentro dos procedimentos cirúrgicos que nós realizamos nos homens é a lipoaspiração. Já dos não invasivos, ou seja, dos procedimentos ambulatoriais, toxina botulínica. Acredite que toxina botulínica muitas vezes é influenciado pela esposa ou muitas vezes influenciado pela namorada. Elas fazem, gostam do efeito. Os próprios acompanhantes olham o efeito na mulher e falam, não, ela está mais jovem, eu posso ficar mais jovem também. E claro, as mulheres realmente entusiasmam e eles acabam fazendo. E geralmente eles vêm acompanhando das esposas. A sua dica para aquelas mulheres e homens que estão nos assistindo e que querem sim melhorar a autoestima, ficar com uma aparência boa, mas é claro, o que a gente estava falando há pouco, sem exageros, doutor. Sempre sem exagero. Só realmente procurar o procedimento cirúrgico, quando procurar um cirurgião plástico, quando realmente atrás de um equilíbrio. Como já procurou medidas nutricionais, medidas esportivas, realmente todas as formas para daí então procurar realmente o caso, como a gente está falando aqui, de emagrecimento e consequentemente lipoaspiração. E só destacando aqui como forma médica, lipoaspiração não é método de emagrecimento. Nós melhoramos as curvas, melhoramos o formato do corpo para que a paciente fique numa harmonia melhor, mas lipoaspiração não é considerado método de emagrecimento. Bom, okay? Muito obrigada pela tua participação, doutor Anderson. Com certeza virá outras vezes para a gente falar sobre beleza e estética aqui no programa. Foi um prazer muito grande, prazer. Muito obrigada. Daqui a pouquinho, para encerrar o programa, a gente tem mais o Grupo Sambará e Ed Soul dançando aqui no programa, hein? Não perca. Ivana Ren, você que é profissional de educação física, professora, né, personal, conta pra gente, a postura é fundamental também para quem quer estar na moda e elegante, não é verdade? Com certeza. E até complementando o que o médico estava comentando agora, muitas pessoas ficam muito incomodadas com uma gordurinha que fica aqui, aquela gordurinha, né? Principalmente as mulheres, se tiveram um filho, aquela gordurinha que fica aqui embaixo, na barriga, Ivana, isso não vai sair, não tem jeito. E a gente recomenda exatamente o que ele falou, vamos treinar, vamos buscar um nutricionista, fazer uma alimentação bem equilibrada. Treina pelo menos um ano, tenha paciência, vamos ver como o teu corpo vai responder, vamos melhorar a tua postura, fortalecer essa musculatura abdominal. Agora você falou tudo, a postura, às vezes uma má postura, uma postura errada, dá a impressão de que a pessoa está mais cheinha. Com certeza, principalmente essa região abdominal, quando essa musculatura ela está muito fraca, a gente fica com a barriguinha muito estranha, né? Fica flácida, ainda mais se você teve um filho. Fica bem caidinho, fica com o ombro voltado para frente, o quadril encaixa. Quando vê, tá com uma barriguinha, com um monte de dobrinha e não sabe o que fazer para melhorar. Aí vai lá na academia, treina um monte. Eu faço um monte de abdominal e não melhora. Mas muitas vezes a forma como você está fazendo o abdominal não é a forma mais adequada. Então tem alguns ajustes que a gente consegue estar trabalhando na postura que vão fazer com que você tenha um resultado até mais rápido. Algum exercício que a gente possa mostrar rapidinho para quem está em casa, para poder corrigir a postura? Então, normalmente, a dica que eu dou já é começar a se observar primeiro. Porque a gente fala assim, a tua postura não está adequada, é muito simples. E para a pessoa, a vida inteira eu fiquei assim, não sabe o que está errado na postura. Então eu sempre dou uma dica da pessoa pegar uma paredezinha em casa, vai no quarto, antes de dormir, vai lá na parede, encosta os 2 pés na parede, fica de costas para a parede e coloca toda a parte do teu quadril na parede, depois tu coloca os teus ombros e apoia a cabeça. E observa como o teu corpo fica nessa posição. Normalmente é muito desconfortável. Depois você traz a perna um pouquinho para frente, dobra um pouquinho o joelho e coloca toda a coluna na parede. E observa também que gera um certo desconforto. E ali você vai observando como está o seu corpo e aí você vai condicionando o teu corpo também numa posição que é mais adequada. Que qual seria? Estar com os pés encostados na parede, o quadril encostado na parede, os ombros encostados e a cabeça. Sai dessa posição e tenta caminhar para ver se é confortável. Não é. Não é. Porque normalmente a gente ou está um pouquinho para frente ou está um pouquinho para trás. A gente nunca está alinhado, equilibrado, com a musculatura equilibrada. Sim. Então isso já seria um exercício para quem está em casa e não sabe como observar se está na postura correta. Isso já seria um exercício de fortalecimento e também uma percepção de como está o corpo. E aproveitar o salto também, porque deixa a mulher mais elegante e a gente acaba corrigindo a postura, não é? É, e se conseguir fazer esse exercício antes de colocar o salto, melhor.
melhor. Vai ser melhor, né? Porque colocar o salto e não tá bem equilibrada na postura também fica meio, às vezes, desengonçado em cima do salto. Então facilita. Certo, ótimas Legal. dicas da Ivana Reim, professora de Educação Física. A gente já tem o nome dos ganhadores dos 3 pares de calçados, pessoas que ligaram aqui para o programa, que é a Maria de Fátima Ramos, a Ana Paula de Oliveira e a Sona Termes, é isso? As 3 ganharam os calçados do Armazém das Fábricas. O telefone está passando aí no seu vídeo, 3371-0666. Doutora Betina Moritz, nutricionista, conta pra gente quais são as dicas que você pode passar também rapidamente para quem quer manter-se saudável, bonita, elegante. Tem alguns alimentos indispensáveis para as mulheres e homens acima de 30 anos, por exemplo? O principal, depois dos 30 anos, a pele já sofreu muito com a ação do sol, ela tende a um envelhecimento e ela tende também à formação de manchas, isso incomoda muito a beleza das mulheres de 30. Alimentos que diminuem a formação dessas manchas, como o pomegranato, que é a própria romã, né, deveriam ser indispensáveis nesses indivíduos acima dos 30 anos, para diminuir essa formação de manchas. Resveratrol também encontrado nas uvas, então uva seria um alimento essencial para essas mulheres. Aumentar o conteúdo de magnésio também, isso é bem importante para essas mulheres, para a saúde delas e também para a pele. E elas poderiam também aumentar o teor de antioxidantes. Uma das frutas mais ricas em antioxidantes é açaí, que também, além do açaí, também alguns óleos essenciais como abacate ajudam bastante a deixar a pele mais viçosa, mais hidratada e com menos mancha. Com certeza ela vai se sentir muito mais bonita. Com certeza, ótimas dicas para todos nós, hein? Ótimas dicas mesmo, vamos anotar para não esquecer. Alimentação é sempre fundamental e, é claro, ter um bom estado de espírito, né? Estar feliz, estar com alto astral ajuda bastante. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Jana, Betina, Ivana Reim, Aline França também. Obrigada, DN Models, que cedeu as modelos aqui para este desfile, Armazém das Fábricas. Também o Salão de Beleza, é isso? Isso, o Salão Kátia Miyazaki fez o make e o cabelo das meninas. De todas as meninas, muito obrigada.